Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós começamos a meditar e a refletir sobre as cartas da Ásia Menor. Uma mensagem para a igreja do tempo do fim. E nós cremos que nós estamos vivendo tempos de despertamento. Pela manhã nós ouvimos uma palavra pelo ministro Pitt falando que é tempo de recomeçar. E a gente crê nesse recomeço. A gente crê numa igreja que realmente está vivendo um novo tempo. Um tempo de despertamento, um tempo onde Deus está revelando por completo o seu propósito na tua e na minha vida. E Deus sempre com o seu amor e com a sua graça tem ensinado-nos, tem nos advertido. Como um bom pai, Ele está sempre preocupado em nos dar a direção certa. E no capítulo 2, a partir do versículo 1, a gente vai estudar a partir de hoje, o dia do recomeço, onde nós estamos recomeçando, reiniciando, abrindo novamente as portas do templo para receber você. Como eu disse pela manhã, não é o que eu imaginava, Eu imaginava essa igreja com toda a sua lotação, mas a gente sabe muito bem que não aconteceu assim. Por isso que a gente está recebendo somente 30% das pessoas. Mas glória a Deus, já é um recomeço. E a gente crê que através desse recomeço Deus tem muito a ministrar ao nosso coração. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Independente da sua versão, vamos ler o versículo 7, gente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Erga suas mãos, Pai, no nome de Jesus. Nós teremos uma reflexão breve através desse texto tão relevante para nós como igreja. Um texto de despertamento, um texto que o Senhor está sempre preocupado em nos dar a direção certa, o rumo certo como igreja. E cremos, Senhor, que neste recomeço, nesse novo tempo, o Senhor tem muito a comunicar, não somente a igreja local que está retornando à tua casa, mas a igreja que está nos assistindo pela internet, não importa o município ou o estado que essa pessoa esteja nos assistindo, mas nós cremos que esta palavra, Senhor, vai nos fortalecer, vai nos edificar, vai, Senhor, nos abençoar no nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, querida, querido. O texto que acabamos de ler, você conhece, está no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Dos 66 livros, ele é o último livro da Bíblia, é o livro das últimas coisas. Ele foi recebido pelo João, o apóstolo, aquele que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as 3 cartas de João.
ele foi o último apóstolo a estar vivo aqui na terra, e ele, quando foi preso na ilha de Pátimos pelo governo romano, né, ele recebeu de Deus uma visão, e Deus, através de Jesus Cristo, o Cristo glorificado, você encontrará essa revelação e esse esclarecimento no capítulo 1 de Apocalipse. O próprio Cristo traz uma mensagem de despertamento às igrejas da Ásia. Você sabe muito bem, o Evangelho começou no Oriente, né? Então, a partir de Jerusalém, o Evangelho foi sendo levado a todo o povo conhecido, a todo o continente conhecido, e através da dispersão, né, o Evangelho começou a chegar ao povo gentil. E aí, as igrejas da Ásia Menor, né, não eram somente 7 igrejas, tinha muito mais do que 7 igrejas lá. Mas por que 7, pastor? Você sabe muito bem que na numerologia bíblica, 7 é o número da perfeição. 7 é o número da essência perfeita. 7 está sempre correlacionado com o nosso próprio Deus. Por isso que Jesus escolhe 7 igrejas, 7 pastores, 7 ministérios, para através dessa advertência, trazer uma mensagem relevante para nós, as igrejas que estariam sendo recebidas essa palavra. Independente do tempo, independente das épocas, esse texto foi escrito aproximadamente no ano 90 depois do nascimento de Cristo. Mas a gente vê nessas cartas, nessas advertências que Cristo tem deixado para a igreja, que ao longo do tempo, a igreja sempre, ela precisa ser tratada, né, com carinho, com amor, com graça, mas também ser disciplinada em amor, com exortação pelo próprio Senhor. E esse livro é profético, mostra Jesus Cristo exaltado, mostra Jesus Cristo triunfante, poderoso, um Cristo que venceu a morte, que venceu as trevas, que venceu o inferno. O livro do Apocalipse é o livro da vitória da igreja. Você pode dizer aleluias. Glória a Deus, a igreja nunca vai ser derrotada, a igreja já é vitoriosa e será sempre vitoriosa, porque aquele que estabeleceu a igreja, aquele que fundou a igreja, ele é vencedor, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o início e o fim de todas as coisas, é o Criador, é aquele que criou você, que gerou você. Portanto, a igreja nunca será um lugar de derrota, mas será sempre um lugar de vitória. E esse livro profético fala desse vencedor, fala dessa igreja vencedora, fala dessa igreja que tem descortinado toda a plenitude de Deus, uma igreja que tem as promessas de Deus, uma igreja eterna. Você sabia que você, como igreja, é eterno? Você pode erguer as suas mãos aí e declarar: eu já sou eterno, porque o meu Salvador ganhou a eternidade para mim. Aleluia! E nós, como igreja, também somos tratados como noiva. E a noiva, ela precisa, né, estar sempre preocupada com o noivo, porque sabemos que a celebração de um noivado, o ápice de um noivado, é quando tanto a noiva quanto o noivo se casam. Quando eu celebro um casamento aqui na igreja, né, a gente vê os rostinhos cheios de alegria, uns choram, outros sorriem, os familiares ficam cheios de alegria, porque é um momento ímpar na vida das pessoas. Saiba você que esse momento ímpar está para chegar. A igreja do fim será aquela que desfrutará do arrebatamento do Senhor. A igreja do fim será aquela que estará para sempre com o Senhor. E eu quero motivar você a ter essa forte esperança no seu coração. Pastor, o senhor está afirmando que nós somos essa igreja? Não estou afirmando, mas a Bíblia declara que nós precisamos olhar os sinais. E os sinais estão nos apontando tantas coisas importantes, gente.
tantas coisas estão nos mostrando que mais do que nunca Jesus está às portas, que as profecias que estão nesse livro aqui, embora parecia uma utopia, embora parecia uma loucura, como Pete pregou hoje pela manhã, parecia uma loucura, Noé, depois de 120 anos, ser o único, juntamente com a sua família, desfrutar de um recomeço, pregando o evangelho, era chamado ele e sua família de louco. O tempo foi passando e as pessoas foram esmorecendo, foram deixando de dar crédito à palavra de Noé. Mas, querido, aquele que é o início e o fim, aquele que tem a palavra revelada, aquele que nos dá a direção certa, ele declara que não cai um tio dessa palavra, não sai nenhuma promessa dessa palavra, e ele vela por ela para cumprir. E se ele estabeleceu que ele vai voltar para buscar você e eu, a sua igreja, ele vai voltar. E você e eu precisamos mais do que nunca ter essa certeza. Você e eu precisamos mais do que nunca estar ligado na videira, porque quando ele voltar, você e eu estaremos percebendo, estaremos vendo os acontecimentos da igreja do fim. E tantos sinais estão aí sendo intensificados. Apocalipse não se limita apenas a descortinar esse tempo do fim, mas ele nos inspira, ele nos ensina, ele nos mostra como cristão a esperarmos a volta de Jesus. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Você que está hoje aqui nesse recomeço, saiba disso. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E você e eu mais do que nunca precisamos estar nele, porque ele vem buscar a sua igreja. E por isso Jesus deixou uma advertência para as igrejas. Porque você já reparou, a gente tem uma tendência às vezes de deixar as coisas ir se acostumando. Diga comigo, eu não posso, mais uma vez, eu não posso me acostumar com o poder de Deus. Eu não posso me acostumar com o ambiente da igreja. Porque se a gente começar a se acostumar, a gente faz desse lugar uma casa de show, por exemplo. Uma casa de rever os amigos, por exemplo. Mas você e eu sabemos que esse lugar é o lugar aonde nós nos reunimos como igreja, e aonde, quando nós nos reunimos como igreja, somos um corpo, e há a manifestação da glória de Deus, o derramar do poder de Deus, quando um começa dando glória, quando o outro começa dando aleluia, quando o outro levanta a mão e diz, louvado seja o teu nome, há uma manifestação espiritual neste lugar. O Espírito Santo começa a fluir, começa a ser derramado, porque a igreja não é algo humano, gente. A igreja é a criação de Deus. A igreja foi o próprio Cristo que estabeleceu. Por isso que quando você e eu estamos reunidos neste lugar, a manifestação é plena, é abundante. E eu convido você a erguer as suas mãos que está aqui no templo e agradecer ao Senhor. Você é igreja, você é santo, você é lavado, você é remido no sangue do Cordeiro, você tem a vida eterna, você já tem garantida, como noiva, o casamento com o Cordeiro. Aleluia! Você pode dar aleluia aí no seu banco, na sua poltrona. Eu sei que você não pode interagir com o seu irmão que está a 2 metros de você, mas você pode dar o seu culto, você pode dar a sua adoração, você pode deixar arder dentro do seu próprio espírito a alegria de estar neste lugar adorando ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Apocalipse é a revelação de Jesus para a gente. Ele mostra Jesus, as estratégias de Jesus. Ele nos mostra as coisas que nós estamos vendo, gente.
A visão glorificada do Cristo. Cristo venceu todas as coisas, e como Ele venceu, nós como sua igreja, já vencemos também. Aleluia. Ele revela em Apocalipse as coisas que são, as coisas que ainda hão de acontecer. Ele nos revela todo o panorama da eternidade, das coisas que ainda estão por vir. Apocalipse é um livro que deixa para a gente toda a glória da Nova Jerusalém, onde estaremos reinando com o Senhor Jesus eternamente. Apocalipse capítulo 21 e 22 declara isso. Mas Apocalipse, como também é o livro das últimas coisas, tem algumas dicas para a gente. Deus quer que a gente, como igreja, não se desvie do padrão. Você pode dizer comigo: eu não vou me desviar do padrão. Você pode dizer mais uma vez: eu não vou me desviar do padrão. E o padrão é a palavra, o padrão é Jesus. Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o centro, e nós temos Ele como padrão, igreja. Portanto, olhe para Ele, viva aliançado nele. Apocalipse tem uma mensagem de consolo para a gente, mostrando para a gente que vale a pena ser crente. Pete falou uma coisa nesta manhã que chamou muito a minha atenção. Se você não esteve conosco no encontro da manhã, você pode assistir essa pregação pela internet. Ele disse: foram 120 anos formando uma arca, obedecendo a Deus, para que apenas num dia a promessa acontecesse. A arca fosse fechada juntamente com Noé e a sua família, e o mundo conhecido, Gênesis capítulo 6, fosse totalmente desaparecido pela correnteza das águas. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Apocalipse nos orienta a permanecer até o fim, a não olhar para a direita, a não olhar para a esquerda, a não ficar confuso com as más notícias, a não dar atenção às más notícias. Noé, no capítulo 6, estava atento à ordem de Deus. Esteja atento, igreja contemporânea, à ordem do Senhor. Esteja atento, esteja ligado por completo no Senhor, buscando o seu reino e a sua justiça, porque a Bíblia declara que Ele virá como ladrão. Ele não é o ladrão, mas Ele virá como ladrão. Alguém espera ser assaltado algum dia? Sim ou não? Ninguém. Porque o ladrão vem sempre rapidamente, sorrateiramente, inesperadamente. E a Bíblia nos dá essa analogia dizendo: olha, quando você menos esperar, Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser agora, enquanto nós estamos aqui celebrando e exaltando o nome do Senhor. Oh, você e eu poderemos sim ser a igreja do fim. Você já imaginou isso? Pastor, não fala isso não, preciso me preparar. Gente, crente não precisa se preparar, você precisa estar pronto. Todos os dias, você e eu precisamos estar pronto. No trabalho, na família, aonde nós estivermos, nós precisamos estar pronto, ligados na videira. Olha, João capítulo 15, a gente assistiu um devocional do Cadu, né? Você viu aí que a gente está sempre dando algumas dicas para você daquilo que está acontecendo na nossa igreja. Pois é, dentro da nossa igreja existem os devocionais diários, e o Cadu deu um devocional fantástico chamado de estarmos ligados na videira, no capítulo 15 de João. Se nós estivermos na videira, independente do tempo, independente da situação, independente dos acontecimentos, a Bíblia diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e assim vos será
feito. E eu quero convidar você, como igreja do tempo do fim, esteja ligado na videira. Quem é a videira, pastor? É uma simbologia, ela é Jesus Cristo. E você, como os ramos dessa videira, precisamos estar enxertados nela. E o livro de Apocalipse, no capítulo 5, fala do amor. O amor conforta. O amor é fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5. O amor vem acompanhado da fé. O amor é a essência da igreja. O amor, o apóstolo Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 13, diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se não tivesse amor, nada funcionaria. Pastor, essa igreja era praticamente perfeita. É a igreja de Éfeso, onde Paulo esteve 3 anos. Pois é, gente, o tempo foi passando, eles foram se acostumando com o evangelho, com o ambiente de igreja. E depois da morte de Paulo, da morte de Timóteo, que foi também pastor dessa igreja, diz que essa igreja foi perdendo o amor. Você pode colocar a tua mão aí no teu coração e falar para o Espírito Santo que habita dentro de você, e diga para ele: Espírito Santo, não deixe o amor, o primeiro amor que fez com que eu me apaixonasse por Jesus, desapareça do meu coração. Espírito Santo, não deixe olhar para nada nesta vida que me afaste de Jesus, que me afaste do seu amor e da sua graça. Espírito Santo, acalenta o meu coração, aqueça o meu coração. Gente, embora uma igreja toda ajustadinha, toda excelente, ministérios funcionando, tudo funcionando, faziam até a obra de Deus, mas no capítulo 2, no versículo 4, eles tinham abandonado o primeiro amor. Que você e eu possamos sair daqui hoje, entendendo que o amor que nos alcançou, o amor que trouxe a revelação de Jesus Cristo, não pode ser apagado no nosso espírito. Gente, o amor, ele tem que permanecer até o fim. E você e eu, como igreja, precisamos tomar esse cuidado. E concluindo, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você esteja aqui comigo, ouvindo-me na internet, e esteja pensando: pastor, eu estou meio afastado desse primeiro amor. O que eu tenho que fazer? É simples, gente. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: o evangelho é simples. Mais uma vez, o evangelho é simples. Eu é que sou complicado. Mais uma vez, o evangelho é simples, mas eu sou complicado. A gente tem uma tendência de complicar o evangelho. A gente tem uma tendência de colocar jugo e religiosidade no evangelho. Mas lembre-se, o evangelho é simples, complicado é você. E é fácil você e eu voltarmos para o primeiro amor. O amor que você tinha pela obra de Deus, pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. E a primeira coisa que você precisa para voltar no primeiro amor é reconhecer que você não vive mais esse amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E o que é arrependimento? Metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. É simples. Poxa, eu não sou mais o Marcos quando eu aceitei Jesus há quase 30 anos atrás. O que eu preciso fazer? Mudar de rota, mudar o meu caminho. Se eu estava andando por aqui, estava indo por um caminho da ausência do primeiro amor, eu volto para o caminho, porque eu sei qual é o primeiro amor e como eu tenho que seguir o caminho. Mateus 6,33 é uma dica para você. Você lembra? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma dica para você. Volte
e olhe para Jesus. Na cruz está a sua e a minha solução. Você pode dizer aleluia. Oh, a obra foi consumada na cruz. A obra foi perfeita. Então você e eu na cruz, nós recebemos a vitória. Lembra da onde você caiu, pastor? Eu lembro onde foi que eu deixei o meu primeiro amor. Foi quando eu fui começar a olhar para o maestro coral. Gente, foi quando eu fui olhar para o pastor. Foi quando eu fui olhar para o líder do ministério de louvor. Gente, se você e eu formos olhar para as pessoas, a gente vai perder o olhar de Cristo. Portanto, eu convido você, pare de olhar para a pessoa. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Olhe para Jesus, porque foi Ele, e é Ele quem vai conduzir-nos a viver esse plano perfeito, esse plano de eternidade. Mas às vezes o nosso olhar fica embaçado, as coisas da vida, é trabalho aqui, é despesas acolá, é dívida ali, e a gente começa, não, eu tenho que focar no trabalho, eu tenho que focar no trabalho. Nada contra você trabalhar, o ser humano precisa trabalhar sim, mas o trabalho não pode se tornar um Deus na minha vida. Porque a partir do momento que eu tiro Deus do centro e coloco no centro o trabalho ou qualquer outra coisa, o amor por Deus está desaparecendo. E a gente não percebe, porque ninguém adultera da noite para o dia, gente. Ninguém trai uma pessoa da noite para o dia. Ninguém deixa de ser crente da noite para o dia. As coisas vão sorrateiramente minando o nosso coração. E eu quero dizer para você que nos assiste, para você, meu irmão, que está aqui com a gente, não deixe nada minar o teu coração, porque é do teu coração que vai fluir, as coisas boas, é do teu coração que vai sair o júbilo de louvor e de alegria. A boca fala, diz a palavra de Deus, daquilo que está cheio o nosso coração. Então se encha de amor. Quem é amor, pastor? Jesus. Ele é o centro do amor. Ele vai fazer você melhorar, ser uma pessoa melhor. Então não deixe nada te afastar dessas primeiras obras. Concluindo, ame a Ele incondicionalmente. Pastor, eu machuquei tanto Jesus, tanto Espírito Santo. Eu estou com medo de falar com Ele. Tenha não, gente. Ei, olhe para mim, tenha medo de falar com Ele não. Curve a sua cabeça aí. Ele não está aqui para te dizer palavras como, por exemplo, eu não quero saber de você, você não é mais meu filho. Nunca Jesus vai dizer isso para você. Sabe o que Ele vai dizer para você? Se você estava nessa condição e aí na sua casa, você está curvando a sua cabeça dizendo, eu me arrependo, Jesus. Eu realmente estava com o meu olhar focado tanto nesse mundo. Eu estava até esquecendo que eu não sou mais desse mundo. Eu estava até esquecendo que eu vou ser arrebatado. Eu estava até esquecendo que eu sou um cidadão do reino de Deus. Estava vivendo como cidadão do reino do mundo. Mas eu me arrependo. E sabe o que Ele vai dizer para você? Minha irmã, meu irmão que está aqui conosco. Você que está nos assistindo. Ele vai dizer, oi amiga, amigo, meu irmão, meu filho, meu querido, minha querida. Há quanto tempo eu esperava essa sua atitude? Há quanto tempo eu esperava que você se voltasse para mim? Há quanto tempo eu estou batendo a porta do seu coração, dizendo para você, ei, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu queria que você fechasse os teus olhos enquanto a gente está concluindo. Se você porventura está se encaixando em alguma coisa que porventura você nesses 3 meses aí ausente da igreja, você nem ligou o canal da igreja,
Você estava tão focado nas coisas, nas más notícias, naquilo que a mídia estava dizendo, e você estava tão desconectado. Mas Ele estava batendo a tua porta e dizendo: ei, para de dar ouvido ao medo. Ei, para de dar ouvido às más notícias. Eu sou a boa notícia. Não vai cair um fio da tua cabeça se eu, o Senhor, não permitir. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Não vai faltar o pão na tua casa, porque eu sou o Jirê, o Deus de toda provisão. Oh! Mas se você estava assim, olha, eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para ser uma voz profética para você e dizer: metanoia. Você lembra o que é metanoia? Mudança, vamos lá. Metanoia é mudança de mentalidade. Mude agora. Se arrependa, é metanoia em grego. E olhe para o primeiro amor. Sem amor, gente, não pode haver cristianismo. Uma igreja, para ser uma igreja atuante, ela precisa ser uma igreja cheia de amor. A fé, para ser uma fé verdadeira, ela precisa ser impregnada de amor. Eu convido você a lembrar onde você porventura tenha perdido o seu olhar dele e tenha olhado para qualquer outra coisa. Mas nesta noite Ele te convida: olhe para mim. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Eu deixo as 99 e cuido de você. Eu não te acuso, eu te amo. E o amor dele quer impregnar você. O amor dele nesta noite quer levar você à sala do trono. O amor dele está aqui para atuar na sua vida. Se essa palavra falou ao teu coração, primeira coisa, eu quero que você feche ainda os teus olhos, permaneça com ele fechado. E se porventura você estava esquecendo desse primeiro amor, não tenha vergonha, não tenha medo de se expor. Se você estava olhando para o Covid como os irmãos de Davi, nesta noite você e eu sairemos desse lugar como o rei Davi. Você lembra como Davi enfrentou o gigante? Quem és tu, ó incircunciso, para afrontar o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus a qual eu sirvo? Tu vens contra mim com espadas e varapaus, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E você vai sair daqui municiado com o nome que está acima de todo nome, com o poder que está acima de todos os poderes, o poder que habita dentro de você, o Espírito Santo. Eu quero orar por você. Eu não quero expor ninguém aqui no templo, mas eu quero que, se você sentiu que você precisava retornar a esse primeiro amor, coloque a mão no teu coração e diga: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Diga para Ele: perdoa-me, Senhor, porque eu olhei para o pastor, olhei para o maestro do coral, eu olhei para o ministro de louvor,
Eu olhei para o irmão do balcão, para a irmã da cantina, para o irmão que não falou comigo. Eu olhei para tanta coisa, mas estava deixando de olhar para você, Jesus. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu quero voltar à sala do trono. Eu quero voltar a ter aquela chama que ardia. O Espírito Santo fala ao meu espírito, diz que tinha gente aqui que era tão alegre no início da sua conversão. Era uma pessoa tão para cima. Era uma pessoa que não tinha tempo ruim. Você ia nas vigílias. Você ia e trabalhava em tudo quanto era lugar. Mas o tempo foi passando. Seu olhar foi se distanciando do amor. E alguém foi esfriando você. Mas nesta noite o Espírito Santo te restaura. Te restaura. Erga suas mãos e diga: eu fui restaurado. Eu fui curado. Eu fui transformado. Eu fui liberto. Erga suas mãos. Se você quiser chorar e no seu cantinho, chore. Se você quiser glorificar, glorifique. Se você quiser falar palavras de amor, fale para Ele. Eu só quero dizer uma coisa para você. Ele, nesta noite, já te perdoou. Você foi perdoada. Você foi perdoado. Você foi perdoado. Prossiga agora, de fé em fé, de glória em glória, vivendo o Evangelho, olhando somente para Jesus, o autor e o consumador da tua fé. Que você tenha um domingo excelente, em o nome de Jesus.